Costa, vai tranquilo. Pessoal, estamos de volta mais uma vez com o podcast do Costa, programa que vocês já conhecem, é a quinta edição. Nós estamos realizando hoje o Resgatando as Principais Doutrinas da Fé Cristã, só que hoje vai ser complicado. Eu vou fazer uma apresentação e depois eu não vou falar nada, porque eu estou aqui com 3 feras que só misericórdia. O pastor Toniel, vocês já conhecem, é o pastor que tem feito o programa comigo, é o presidente da ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania, é um homem que tem uma trajetória em capelania, só que eu estou com 2 outros convidados aqui, que sinceramente eu não vou falar nada, que é o pastor Douglas Xavier, o pastor, lembra que eu tenho falado no programa o Doutor Capelania, e o pastor Coronel Jorge Lacerda, capelão, coronel PEMERGE, capelão há 25 anos, e vocês já viram que eu não vou falar nada de capelania, eu os trouxe justamente para que eles falassem. Pastor Jorge Lacerda, como a gente já vem falando, é autor de vários livros, ele está trazendo aqui Capelania Militar, Capelania para Todos, as Parábolas de Jesus, são livros que eu tenho e já li, são livros que vale a pena você comprar, vale a pena você adquirir. E pastor Douglas Xavier não trouxe livros também, é outro escritor, mas não trouxe, não sei porquê, eu acho que... Porque vendeu todos, é de porque sucesso, vendeu todos. Valeu. Tá vendo? Você está vendo como é que é esse povo, né? E antes da gente começar, antes de eu apresentá-los propriamente dito, ou deixar que eles se apresentem, eu quero comunicar aos nossos participantes que nós já estamos negociando com um dos colaboradores a vinda do doutor Tiago Rafael Vieira para dar uma palestra para a gente na Ordem de Pastores Batistas Belfort Regis. Pastor Douglas Xavier, que é o pastor Jonas Salles, que é o pastor presidente da Ordem, me solicitou a presença deles. Eu estive no evento na Igreja Batista do Jardim Botânico, primeira Igreja Batista do Jardim Botânico, o reverendo Judiclei Santos, e trouxe o livro, apresentei ao pastor Jonas, e ele ficou entusiasmado, e eu já estou negociando a vinda dele. Outras igrejas estão querendo, como ele é do Sul, nós estamos nos juntando para fazer um pacote e trazê-lo aqui ao Rio de Janeiro. Quem sabe, talvez, trazê-lo no nosso podcast. Quem sabe? Bom, eu, como eu falei, vou ficar na minha, vou ficar quieto, vou apresentar pastor Douglas Xavier, o doutor Capelania, presidente do CLEAVA, Centro de Liderança Avançada, foi pastor 30 anos da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, lá em cima no Chapadão, tem uma história tranquila para falar para a gente sobre capelania, sobre ação social, sobre o que é a igreja dentro da comunidade. Pastor Jorge Lacerda, capelão da PEMERGE, 25 anos de capelania, né, pastor? E presidente da Igreja Batista Camarista Meia. E o pastor Toniel, vocês já conhecem, presidente da CADECAP. Agora, eu não vou perguntar quem começa, senão um pode ficar com ciúme do outro e tal. Brincadeira. Decide aí. Quem é que... Para aí. Quem é que vai começar? Calma, tá nervoso. Aí, já tá nervoso. Eu sugiro que fosse a prata da casa primeiro e depois a gente continua. Então, pastor, eu já faço parte aqui, o pessoal já me conhece, né? Sou pastor Toniel, trabalho também com capelania, ministrando curso de capelania, desenvolvo um trabalho nessa área. E é um prazer conhecer vocês, que eu acompanho vocês já pelo Instagram, né? Eu já sou lá seguidor do pastor Douglas eu estou conhecendo hoje pessoalmente, né? Pastor Costa fala muito do senhor aqui, todos os programas. Então eu estou aqui mais para ouvir vocês também. Agora, todos os programas falam, é bem ou mal? Bem demais, né? Bem demais. Olha, na verdade, tá gravado. eu quero muito, assim, eu quero parabenizar o pastor Costa exatamente por essa iniciativa, porque nós hoje precisamos de pessoas preparadas, que busquem uma oportunidade para chegar a muitas outras pessoas, para trazer informações que são fundamentais, porque hoje nós temos muitas pessoas despreparadas com oportunidade de mídia.
Então eu fico Exatamente, tentando achar esse casamento Perfeito, aí hein? de pessoas preparadas É. com a mídia na mão, porque nós estamos precisando de informações concretas, verdadeiras, amadurecidas, para que as pessoas sejam mais instrumentalizadas. Tem uma palavra uma frase que eu sempre repito, que experiência não é o que passamos na vida, experiência é aquilo que aprendemos com o que passamos na vida. Eita. Então você imagina o pastor Escreve. Costa, Vou escrever, o pastor vou anotar Costa, aí, vou É anotar. o aula, pastor é aula, Costa, é aula. ele... Direitos autorais eu posso usar. Não, mas tudo a gente negocia através de um Pix. Olha só. Bem, o que acontece? O pastor Costa, além de ser pastor, é psicanalista, é professor, então tem uma bagagem muito grande. Então agora ele vai fazer o quê? Trazendo pessoas para somar Perfeito. e somar conhecimento. O pastor Otoniel, que ele já sempre falou da sua capacidade, do seu trabalho, daquilo que você tem feito. Isso é muito importante, até porque nós somos batistas, o irmão é assembleano, e nós vamos juntar... Batisbleia, agora é Batisbleia. Essas informações que nós temos de uma denominação e outra, e percebemos que nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Amém. Pastor Lacerda já é conhecido, nós caminhamos. Aliás, nós temos até um fato interessante, que lá no retiro dos pastores batistas, no Rio Bonito, no Areal, que antigamente era o retiro dos pastores da Carioca, eles ficavam assim, se você quiser saber onde está o pastor Douglas, procura o pastor Lacerda. Quer saber onde está o pastor Lacerda? Sim. Você procura o pastor Douglas. É porque a gente já É junto, dupla, né? isso. É. Então, a gente tem uma caminhada aí. Então, parabenizo. Minha primeira palavra é de parabenizar você, Costa, Obrigado, por essa pastor. iniciativa. Obrigado, pastor. Eu me sinto honrado de estar aqui nesse podcast, o podcast do Costa. Olha, você anota e segue esse podcast por enquanto, porque depois você vai querer, não vai poder, porque vai ficar famoso. Então, depois vai ter que fazer assinatura, depois vai modernar o negócio. Colega agora, enquanto é tempo. Quero parabenizar essa iniciativa, que é muito boa, né? Ainda mais nós evangélicos, né? Como o Douglas falou, a mídia aí, ela tem muita informação boa, mas tem muita informação ruim. E as pessoas não têm a capacidade crítica de filtrar. E a gente precisa de pessoas boas, assim, pensadores, como o nosso irmão Costa, como cada um de nós que aqui estamos. Eu não, né? Eu estou aprendendo a pensar ainda. Entendeu? Mas vocês Tá que são bom. já sábios, né? Eu sou um filósofo, né? O filósofo busca saber, vocês que são sábios. Então, eu me sinto muito honrado e estamos aqui Legal, para aprender e conversar com os irmãos. E se você tiver alguma pergunta, depois manda para o Costa, tá bom? Porque aí a gente responde. Manda pra mim que eu pergunto pra ele. Nessa área eu tô engateando ainda. Gente, vamos lá. O que é a capelania? O que tem a ver a capelania com igreja? Vocês podem responder a gente? Não tem nada a ver e tem tudo a ver. Explica. Né? Primeiro porque tem uma diferença fundamental, né? Porque a capelania ela é diferente da igreja local. Da igreja local, quem é o responsável? É o pastor da igreja. O pastor da igreja vai trabalhar o quê? Para desenvolver a igreja crescer, para as ovelhas crescerem. Esse é o trabalho dele, administração espiritual e material da igreja. Ponto. Essa é a questão do pastor. Agora, a capelania é um pouco diferente, que é a missão, que não é somente a igreja indo, também é a igreja indo. Sim. Né? Aquele movimento de eclesia, né? De fora para dentro, de dentro para fora, ao contrário. Né? Só que tem uma questão. Todo capelão, ele também é um missionário. Sim. Só que a missão da capelania, ela trabalha para o reino, não necessariamente para uma denominação. Sim. Aí é que está a diferença fundamental. As instituições hoje não aceitam representantes de igreja, aceitam pessoas capacitadas em capelania que vão trabalhar a questão espiritual. Claro, vai trabalhar a questão religiosa? Sim. Vai trabalhar a questão emocional, a questão social e outras questões dentro da empresa, respeitando o limite de cada um, respeitando o outro, independente da sua condição religiosa. Então, a capelania é parar para amar, é uma ação humanitária, porque ela visa o ser humano na sua necessidade espiritual, e hoje é comprovado cientificamente, todo ser humano, né, ela tem o seu lado espiritual, precisa ser o quê? Satisfeito. E a capelania, um pastor pode ser capelão? Sim. Sim, claro. Desde que se prepare adequadamente, porque antigamente só pastor poderia ser capelão, porque não tinha capacitação. Ou padre, né? Ou padre. Hoje não. Mesmo tendo a capacitação teológica, é de bom alvitre, se você quiser fazer um bom trabalho, que respeite o outro,
que você faça um curso adequado, não é comprar carteirinha, nem comprar isso diploma. aí. Pastor, deixa eu pegar um gancho em cima e aí disso. se torne um capelão que faça diferença na sociedade. Deixa eu pegar um Perfeito. gancho em cima dessa oportunidade que o senhor me deu, dessa fala que o senhor fez. Existem cursos aí de um dia e o sujeito sai capelão de carteira na mão. Se dá um curso de um dia só e o cara sai com carteira de capelão. Isso é legal? Isso é correto? Tem duas questões aí que eu vou pontuar. A primeira delas é que tem muita gente aí que está aproveitando que a capelania está se desenvolvendo, está querendo só ganhar dinheiro. Aí vende É o carteirinha, caça-níqueis, né? vende carteirinha e tudo, não dá nem curso. Agora, existem alguns cursos de um dia que são cursos adequados. Por quê? Vou explicar. A cultura da capelania é uma cultura americana que entrou aqui no Brasil. Né? A capelania moderna começa com os homens batistas do Texas em 1965, que revolucionou os Estados Unidos. Nós fomos influenciados. Claro, a capelania chegou aqui com a Igreja Católica. Por Sim. isso que só padre era até 88. Até 88, isso. Somente militar, né? De lá para cá vem se desenvolvendo e a cultura americana adentrou aqui no Brasil. Qual é a cultura americana? É uma capacitação continuada. É muito mais prático do que o nosso. Então, a pessoa faz um curso hoje de um dia, vai trabalhar como capelão, daqui a 3 meses volta, faz outro curso de um dia, vai carregar, e todo mundo vai. E vai se desenvolvendo dinamicamente. Exatamente. Só que essa cultura entrou aqui a cultura é diferente. Então, tem gente que acha, né, que somente aquele momento ali faz um capelão, e não é. Aquilo é o pontapé inicial. E também tem uma aquele- coisa que... Tem cursos bons, tá? Sim, que começam sim. com um dia. Sim. Eu queria destacar também uma observação, a preocupação do Costa e a informação que o pastor Lacerda traz é o seguinte, porque uma coisa, vamos pegar esse livro aqui, pega esse livro aqui, por favor. Vamos lá, esse mais Não, pega o meu. Não, você vai entender. Esse livro aqui, Fala tudo. aqui, pela quantidade de páginas, quantos dias você vai gastar para ler e para entender? Vamos lá. Aí eu pego o pastor tutorial, né? Sim. Mesmo E assunto. fez a leitura, você escreveu esse livro, você tem domínio sobre esse livro. Então, pastor Costa, enquanto eu vou gastar 2 meses para fazer a leitura desse livro, você, por ser dominante, você dominou esse assunto, você vai conseguir passar esse assunto para mim com muita autoridade em 2 dias. Perfeito. Então, a perfeito. questão também Fazer é o uma seguinte, síntese, né? o curso de capelania de um dia... Bota aí do lado do outro. O curso de capelania de um dia, o problema, sabe qual é? É o seguinte, é Mesma que grossura. se você fizer o curso de capelania de um dia com as pessoas certas, Ah, aí sim, o grande Aí é que problema tá. é que o pastor Daniel falou uma coisa muito interessante, caça-níquel. Tem muita gente aí que está Existe isso? só em busca do dinheiro. No Brasil, capelania. Aí dá uma carteira, o cara nem assiste aula. Eu vou falar uma coisa para você, que eu fui dar aula numa escola de capelania, e foi um dia só também. Olha, quando chegou a hora do almoço, terminou a hora do almoço, em vez das pessoas voltarem para a sala, eles ficaram lá telefonando e não apareceram de volta. Mas na hora da formatura eles estavam lá sendo formados. Então, o que Olha eu estou só. falando? Eu realmente eu falei assim, eu não estou num lugar sério. sim. Então, eu sou a favor de que tenhamos mais dias, sim, mas existe uma questão que você pode pegar um dia com pessoas mega preparadas, Isso. autoridades mesmo, e você pode conseguir um resultado Tipo o muito pessoal que melhor. dá aula lá no Cliava. Nós Então temos vai uma pra lá equipe. Hoje nós temos as imersões, né? Nós É o imersões, é o né? que Desculpa, é o que nós a É mergulhar. nossa equipe, É, que eu equipe faço boa, parte de faz lá. parte. É uma Então- equipe, uma imersão. Mas eu vou falar uma coisa para você interessante, que o pastor Lacerda fez uma abordagem sobre a questão da capelania. A capelania, realmente, a visão tem que ser de reino. Igreja local, não tem. A questão hoje, as convenções de denominações bem tradicionais, eles já pegam o capelão e já os tratam como missionários. Por quê? Uma empresa de ônibus que vai precisar de um capelão empresarial não vai contratar um pastor, vai Sim. contratar um capelão. Capelão. Perfeito. Certo? O cemitério É também. técnico, né? Os O cemitérios. cemitério Os hospitais, a Rede Dó, por exemplo, eles vão contratar o quê? Eles vão contratar não um pastor Profissionais. nem um padre, um Profissionais. capelão. Então a figura do capelão, ela nos Estados Unidos é super, hiper bem explorada. Agora, vamos E valorizada, pegar, né? Valorizada. vamos pegar o capelão. Aqui o pessoal quer pessoas valorizadas, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Exato. Vamos pegar o capelão em Lucas 10. Parábola do bom Por quê? Porque samaritano. todo mundo, quem é pastor, que é capelão? Pois bem, o sacerdote não foi capelão. Não foi. É.
E o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus com seus sacrifícios, com seus sacrifícios. Ele tinha o que chamava-se de intimidade com o Papai do Céu. É isso aí. O levita não ia para a guerra, ficava lá no templo. Escutava mensagem de manhã, de tarde, de noite, estava ali o tempo todo, tinha a obrigação de saber o que Deus queria dele. Ele passou, olhou o cara e meteu o pé. Agora, o samaritano, que era uma raça misturada aos olhos do judeu, não tinha pedigree, o que aconteceu? É da época de Ele Neemias. parou, Não tinha ele pedigree, parou, gostei dessa. ele parou, olhou e acolheu. Bom. E detalhe, ele gastou dinheiro. Esse é o capelão. Sabe onde é que você sabe onde é que está o teu coração, Costa? Sabe onde é que está o teu coração? Aonde estiver o teu dinheiro. A Bíblia diz, isso. aonde estiver o vosso dinheiro, aí estará o vosso coração. verdade. Isso aí. Então, essa é Perfeito, que é a realidade. pastor O capelão é aquele que precisa ter a vontade, eu vou investir naquilo que chegou das minhas mãos. E a pergunta é, o samaritano era pastor? Era padre? Ele era tinha nem o Não discriminado. sabe nem o nome dele, porque era um Não canal. sabe nem Depois quem se era tornou- Uma voz clama no deserto. Depois se era tornou o quê? Canal. Era Bom um samaritano. canal. Era um canal. verdade. Agora eu queria dizer mais, Perfeito. pontuar mais uma Parabéns, coisa, Douglas, olha só. Eu não quero comparar com o livro, senão o pessoal pode interpretar mal. Mas olha só, infelizmente a geração de hoje não está lendo. Não. Isso. Na minha geração, a gente não tem dificuldade para ler um livro desse. Certo. Mas a geração atual tem. E o que a gente faz? Até para lançar livro e curso é a mesma coisa. Em vez de a gente lançar um livro denso, com tudo, a gente lança vários livros menores que o pessoal lê. Perfeito, Curso é a mesma coisa. Por Tem que causa ser da motivacional, velocidade, inclusive. tem que ser capacitar de maneira adequada, motivando a pessoa para que em doses homeopáticas chegue ao mesmo Show de resultado. Um momento é outro. Show de bola. Um momento é outro. Não é o uma, mundo está numa não é uma velocidade cultura tremenda. brasileira parabéns, dessa questão dessa preguiça, né, que se tem, me perdoe o termo pejorativo, Aham. de estudar, né, por essa questão de carga horária, o camarada vai se adaptando É o que ele tá ao dizendo. gosto do É o que público, ele tá né? dizendo. Exatamente. É o que ele tá E dizendo. hoje, Parabéns, a mídia facilita isso. Sim. O pessoal rapidinho quer resultado rápido. Se colocar Falando- curso ou livro muito denso, o Aham. pessoal nem compra nem lê. Perfeito. Então a gente divide o curso em vários cursos menores ou vários livros menores, que devagarzinho a gente vai o quê? Motivando, incentivando, capacitando a pessoa, chega ao mesmo resultado. Perfeito. Mas, como o nosso programa tem um viés, vamos dizer assim, reformado... Mas tem que reformar, a reforma é ideia, necessária sempre, continuamente. não, né? eu sei. Pela A casa, ideia, a etc. reforma protestante, ela resgatou o mandato cultural. Sim. Ou seja, o que a igreja, enquanto igreja, precisa fazer na comunidade onde ela está inserida. Comunidade aí, nada de favela. Comunidade política, né? Onde ela está inserida. O que a igreja, com a capelania, pode fazer na comunidade onde ela está inserida? Olha, Mais pra... E eu estou falando com duas pessoas, É. além do pastor Toniel. O homem teve uma igreja há 30 anos dentro de uma Olha, favela lá em cima, lá dentro do Chapadão. Olha, Costa, Plantou eu 8 pastorei. E plantou 8 Olha, igrejas, e eu é plantador de pastorei- 8 igrejas. Pastorei 30 anos no complexo do Chapadão. Isso. É o segundo pior IDH do Rio de Janeiro. Ó, Então a igreja chega no local para transformar a realidade Isso e não aí, ser pastor. transformada É isso aí. pela comunidade. é isso aí que eu Então queria a gente chegar. Esse que é o grande a desafio, gente né? traz uma visão diferenciada. Então, para essa razão, nós temos o que nós chamamos de capelania comunitária ou capelania assistencial. Veja bem, mas a capelania ela é tão forte, ela é tão poderosa, muitas pessoas não conhecem capelania, precisa conhecer. Através da capelania, uma igreja pode explodir de crescimento. É verdade. Por quê? Você imagina, Vai onde a igreja morre... não consegue. Trabalho pessoas social, morrem, né? quantas pessoas morrem dentro da comunidade? O pastor Elton Rangel, lá da Igreja Batista de Moça Bonita, ele tem um programa chamado de, porque ele não está mais lá, Culto aos Enlutados. Ele pegava a relação de mortos, ele trazia os familiares para dentro do culto, os familiares enlutados. Da e capela mortuária na igreja. Fazia culto em memória. E tinha uma capelania. Agora, quem é que ficava naquela capelania mortuária? Um capelão que era instituído pela igreja. Não era o diretor de evangelismo, Nem era o porque nem pastor. sempre o diretor de evangelismo tem uma Eita. visão de capelania. A que tem uma abordagem é visão- diferente, Olha, né? esse programa Agora, eu hoje... pergunto pra você, o cara que vai pro cemitério, ele sabe o que falar? Bem, você, Costa, sabe, porque você ensina as fases do luto. Isso. Se o cara não conhece fases do luto, aí eu pergunto pra você, quantos cursos de capelania nunca nem ouviram falar isso, fases do luto? Não sabe nem o que é. Tem Tem que capelão ter, que eu claro. pergunto. Tem capelão que eu pergunto sobre tanatologia. Tem Você aqui, sabe ó, o fase que do luto. Ó, você sabe o que é exatamente. tanatologia?
Aí o capelão, nunca ouvi falar da nisso. morte. Como é que é isso? Quer dizer, como é que um capelão não sabe o que é tanatologia? Que é a ciência que estuda os processos da dentro morte. da comunidade você tem escolas. Sim. A igreja não poderia preparar capelães para atuar Eita, dentro das pastor. escolas, cara. Eita, O pastor. campo É missionário verdade. tá na cara da igreja. Tá na cara da Então, igreja. se o pessoal tá Verdade. brigando dentro da igreja, tá de bobeira. Eu vou porque, dizer tipo mais. assim, a capelania Serviço não falta, é né, uma pastor? ferramenta poderosa. Eu tô falando, desculpa, eu tô chamando de ferramenta, mas posso chamar de ministério também. Pra mim é Ministério. ministério. Isso, é. E Sim. posso chamar de É, atividade. pra ele é ministério Bem, também. né? Para o pastor Lacerda, eu sou testemunha, foi ministério. Mas eu Continua aqui sendo. quem está falando é Douglas Xavier. Porque eu conheci muitos capelães militares Que não fizeram nada. não agiram. Não. A capelania não foi ministério para ele, não. Foi uma possibilidade de promoção Isso. para o oficialato. Essa que é a realidade. Isso. Ele tinha a capelania entendi, como entendi. atividade. Entendi. Agora, ter Não como tá no ministério, coração. É. Porque Capelania sabe qual é? ministério. Sabe qual é a diferença? O Que Costa, lindo, hein? Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a Que, diferença? que aula, hein? Se eu falar contigo, tira o óculos aí, por favor, rapidinho. Pronto, isso é cargo. Tu doeu? Chorou? Não. Não, agora tira o olho. Não, aí fica. Ah. Se ele tirar o olho, vai doer, não vai? Sabe por quê? Cargo, o homem te dá e o homem te tira. Ministério é aquilo que nós já nascemos Meu com. Deus. Eita, A pastor. verdade é, você pediu para esse olho olhar? Não. Olhou naturalmente? Naturalmente. Ministério é aquilo que a gente faz naturalmente. Eita. Então, Eu vou te dizer mais. capelania pra ele foi espetáculo. Olha isso. só. Meu Deus. Que programa Que de maravilha. Porque hoje, a hein? discussão é mais profunda também, mais ainda, é claro. Diga, O pastor pastor. Douglas falou com muita propriedade, mas a questão é a seguinte: desde a época da reforma, a reforma vem trazendo um novo olhar da igreja para a sociedade. Sim. Porque até então era só questão espiritual, não se envolver com nada social. Um novo olhar, entre aspas, porque Sim. quando a gente vai lá para Atos Biblicamente, 2,47 é o mesmo É olhar. inegável, inegável. Isso. A Agora, igreja caía na graça do Sim. povo, hoje cai na desgraça. aí o que Até acontece? antipatia do povo. Até a Antipatia. antipatia do povo. Aí não é igreja. Pois é. Aí o que acontece? Aí ela vem trazendo o quê? Um novo olhar através... Como é que o povo começou a estudar? Através da reforma. Sim. Não tinha escola. Né? Sim, não. Nem universidade. Foi a reforma que dá o pontapé. Bancos, questão econômica, não tinha. Sim. Então, os pobres eram sempre pobres, não conseguiam alcançar outras Sim. casas. Não tinha classes Através sociais. do estudo e através da questão econômica, a reforma veio trazer o quê? Opa, eu tenho possibilidade de chegar lá. Sim. Eu tenho possibilidade de chegar lá. O que a capelania é? É essa possibilidade de crescimento, de transformação de Formação. vidas. Desenvolvimento humano, né? Isso. É claro que a igreja, querendo ou não, ela está por trás, porque cada um de nós representamos o quê? Uma denominação, uma igreja. Não Sim. tem como negar. É. 100% não tem. Não tem. Agora, tem como trabalhar de maneira equilibrada, respeitando o outro, independente da condição religiosa. Isso é capelania. Perfeito. É o amar de verdade o Isso semelhante. transforma o ser humano e Isso, transforma é. a sociedade. E automaticamente transforma a sociedade. Na prática. Pastor Toniel, quer fazer uma... Não, perfeito. Eu acho que o viés do trabalho da igreja passa por esses três linhas, né? Ela é humanitária, social e evangelística. O evangelístico vem depois, né? Eu vejo na capelania como Antes a humanitária. gente Mas usa é- a capelania como uma oportunidade para evangelizar. Um evangelismo Não é estratégico. isso? Evangelismo É o tripé. estratégico diferente da igreja. Isso, Porque a igreja usa evangeliquez, a gente não pode Não é, usar o não é a evangeliquez. capelania para evangelizar, mas evangelicalismo Mas é, que É não... assistência espiritual, em primeiro lugar. E Isso tem aí. um detalhe, nós temos uma capelania que muitas pessoas não conhecem, mas ela existe. A capelania esportiva. Sim. Sim. Meu irmão, tu imagina, você tem. Aí as pessoas sempre tem essa ideia, a Igreja Batista tem essa cultura de contratar um ministro de música, de contratar um ministro de educação religiosa. Mas eu pergunto pra você, quem é que faz o trabalho lá de fora da igreja? Porque eu tô falando de templo. Porque música é uma coisa, se vai ter uma visão, questão ele faz o litúrgica, coral da né? comunidade, tudo isso. É isso. Mas o capelão esportivo, ele não vai ser apenas um diretor de esporte, ele vai ser alguém com a visão de capelania. Porque o que é a capelania? É uma assistência espiritual ao ser que está na escola, no hospital, na comunidade, no cemitério, em qualquer lugar. No colégio. Mas uma coisa que vale a pena destacar, é entender que a igreja, para cair na simpatia do povo, e precisa, e isso é bíblico, ela precisa entender aquilo que já foi dito aqui, abordagem sobre a visão da igreja é de fora
É de dentro para fora. Né? Eclesia, de dentro para fora. Você sabe que foi isso que Jesus fez? É uma analogia lá quando Lázaro... Foi capelão, primeiro Lázaro capelão. Lázaro estava o quê? Morto. Sai para fora. Ele falou assim, Saiu de Lázaro, dentro do Aí templo, daí de dentro... sai da sociedade. sai para fora. Na linguagem em português seria um pleonasmo vicioso. Quem é que fala isso? Mas vamos lá. Sai pra fora. Ou então Jesus falou o quê? Isso tá no meu livro, tá? Não trouxe meu livro, mas olha, compra o meu livro. Olha, tá no meu livro, tá no meu livro. O pastor Jorge Ó, trouxe... eu represento. O pastor Jorge trouxe Tá o livro representando dele, pode comprar ele. Pastor Douglas. Douglas. Mas Sabe por quê? tá tudo É bem. que ele veio no podcast do Costa. Mas é fácil podcast encontrá-lo do também no Costa. Instagram, Não, né? ele falou Lá no assim, ó, ele falou assim, Instagram. ó, Lázaro, eclesia. Sim, Meu irmão, sai pra fora. enquanto estiver dentro do templo, tu é um defunto. A igreja precisa Meu entender Deus. que ela só, É forte, ela hein, só Brasil? causa efeito da Esse aí é sociedade pentecostal. quando ela está o quê? Posso dar glória a Deus aqui? Posso dar glória? Glória fora! Irmãos, diga aleluia aí, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa Glória a questão Deus, legal. de vir para fora, claro que a igreja, eu creio que vocês também pensam assim, precisa se edificar. E o coronel começou falando E é disso. isso aí, a edificação Nós é precisamos fundamental. nos edificar. Então nós temos que estar dentro, estudando. Sim, né? capacitando. Só que a igreja não é só isso. A igreja basicamente é rua. É ir para fora, é levar as boas novas. E aí, quando a gente vai em Tiago vai dizer, não adianta tu orar pelo sujeito se a barriga dele tá vazia. É visão social. Isso. Não é. Ó, Ué, mas os dois tem que remos ser. do barco, espiritual e social. Os dois lemos do barco. E tem um detalhe. Cultural, social, você precisa mover Exatamente. isso. O tripé da igreja, na minha visão, é assim: glorificar o Salvador, Amém. edificar o corpo de Cristo Primeira glória. e proclamar Cristo aos perdidos. É isso aí. De que maneira a gente proclama Igreja com propósito. Cristo? Não. Não. Isso foi visão ministerial. Olha, vou falar, Então, como, foi é o que a gente tripé mesmo. como é que a gente proclama Cristo aos perdidos? Porque tá na proposta. Através, Falando hoje, do- hoje parece que a igreja se reuniu em congressos de jovens e de mulher para os batistas, festividade para a Assembleia, É isso aí. e tem culto de consagração, tá cheio, culto de... Departamentos, aniversários, eu quero saber quando é que a datas igreja vai estar do lado de fora. E Cumprindo acho a sua missão. que eu acho que a capelania, ela acaba acolhendo Eu essa... acho que não era pra ter chamado vocês aqui hoje, não. Eu vou apanhar Costa, eu tô lá indo embora, fora. peraí. Não, vem cá. Espetacular. Glória a Deus, né? A ideia era essa, é resgatar. Maturidade, Ó, né, tem capelão pastor Costa? parlamentar, capelão Maturidade. parlamentar. Maturidade. Crescimento. da igreja. É isso aí. Envolvimento. É aquele integral. É outro patamar, é outro patamar. É outro que nem patamar. Flamengo, é outro patamar. Que nem Flamengo, melhor. Porque olha só, é festa departamental, aniversário tal. Não que isso seja ruim, mas a igreja não se resume nisso. Mas não se resume. Mas hoje ela está se resumindo nisso. O pastor Douglas falou muito bem. Bateu na canela mesmo. A igreja tem que ir lá para fora. Quando é que nós estamos fazendo? Você não vê? Vê, às vezes, mal e porcamente, um departamento de evangelismo que só sai se o pastor decidir, se o pastor falar, se tiver verba para isso. Não, Porque tem verba para festa, tem verba para bolo, tem verba E pro para capelão não tem. E pro capelão não Nem tem. lanche tem. Não, aí não. Tem biscoitinho aí, viu, pastor? Não é aqui não, rapaz, na igreja. Não é aqui não, na Costa, igreja. Costa, mas eu queria até Não é aqui não. Tô adorando o programa. Parabenizar o estúdio. Tu vê, você tá num lugar muito bem, ó, os microfones. Não, o aqui, a mesa. JXS muito legal. é um Não, senhor aqui é. estúdio. Aqui é. Bem, Aqui é claro. fera. E isso aí, aos olhos das pessoas que estão não apenas nos ouvindo, mas vendo, ouvindo. É, capelania digital. Capelania se adapta. Chega bem. E eu falo pra você uma coisa. A Tem visão constante da capelania, movimento, né? Ela está sendo muito amplificada. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu viajo sempre para lá. Eu falo para você, a capelania nos Estados Unidos, conforme o pastor Lacerda fez menção, a capelania nos Estados Unidos, ela é extremamente... É um assunto que não é mais novo. Não é mais novo, É cara. corriqueiro. É normal. É normal. Ah, rapaz, engraçado que eles estão começando a entender essa visão. Ah, o pastor é capelão. Desculpa, eu e Lacerda, a gente rodou muito o Brasil, cansamos de ver pastores que fizeram 4 anos de teologia, que quando a gente falou o assunto de capelania,
que é isso? Não sabe. Não, sabe. eu conheço vários. Não, e aqui, acha assim, que por ser pastor, já estou Não. habilitado. Já não. E eu sei É algo por específico. experiência É própria muito e pela específico, capacitação que eu tive que buscar, né? Porque a capelania, quando eu entrei para a capelania, eu tive um chamado para a capelania militar muito específico. A primeira coisa que eu fiz, o que é a capelania? Comecei a fazer curso de capelania hospitalar e outros cursos de capelania antes de começar. Por quê? Eu não sabia o que era capelania. É isso aí. Eu só tinha a noção... Mas já era cristão? Já Sim, era. eu Já era pastor, até. né? Eu só tinha noção da capelania militar porque eu já era militar. Isso é discutível. Eu já era discutível. militar. Eu continuo... Não, eu tô no ele processo. não, a fé dele não. Não, olha só. A formação. Vamos Mas depois que ele uma fez questão capelania, teológica ele continua profunda. crente? Não, Questão teológica profunda. Tem um salvômetro aí para dizer quem é crente ou não? Não tem, se não tem. Não tenho. Lá, Deus conhece se eu o não te coração. Eu encontrar. tenho esse milímetro aqui, agora salvômetro eu não tenho Então, não. nem na hora da ceia tem, quanto mais fora da ceia. Então, Mas Cuidado com os cortes, hein? cuidado. Brincadeira, Porque já brincadeira. pensou? Já imaginou, irmão? Se na hora da ceia os diáconos, né? Não, tinha que ser primeiro o pastor por diáconos, depois os diáconos para a congregação passassem um salvômetro. Ah, você é diácono e você está você fora, não não pode pode. nem servir a ceia, e Meu você Deus. não pode participar. E o pastor tinha isso que aí. passar um dele também. Mas eu acho que é um pouco isso que o Costa está trazendo nesse podcast dele, sobre falar a verdadeira cara da igreja, Parabéns, porque eu acho que a gente está muito assim num formato de tudo assim muito normal. A pessoa Religiosidade sabe? versus espiritualidade. Você está participando da ceia. Eu queria perguntar para você que está participando da ceia, você que participa, tu sabe o que é ceia? Meu irmão, esse momento da ceia. Ah, é memorial só. É só pra fazer a memória só. A igreja não sente nem mais dor. Cara, eu sou do momento aonde Perfeito, na oração pastor. ceia, Perfeito. Obrigado, a gente Senhor tinha que Jesus. conduzir o povo a sentir um pouco aquele momento e saber, Levar olha o povo. olha o problema que Deus nos livrou. Então, tá um negócio muito mecânico. Mas come o pão, toma- pastor, É. o pão é símbolo do sofrimento, do corpo de Cristo partido. E o cara come aquilo, os irmãos, como é que É vai por causa, fazer? porque o ministro não Depende da tá. igreja, o pão é É. gostoso, meu amigo. Tem Você fila. falou um negócio interessante, o suco de uva. Eu falo pra Falar em igreja. suco, tá vamos tomar um gostoso. suquinho? Vamos tomar um suquinho? Ceia agora? Vamos Sim, participar da eu ceia? vou tomar um Não, porque na suquinho. época de Jesus a ceia era diferente. Era diferente. Era vinho mesmo, Era era aquele vinho. pão sem Mas é fermento. verdade, é Mas verdade. olha só, quando eu falo pra igreja, o suco tá gostoso, irmão, nós deveríamos tomar um suco amargo agora. De verdade, eu sou dessa opinião. Peraí que ele vai dar uma paradinha ali. E pra no botar final... aqui pra Ah, gente. já deu Peraí. parada não? Vai, não, vai, vai embora. continua, vai. Ah, é, Se tá. não der certo, corta. É, se não der. Mas vai dar tudo não, certo. dá pra fazer. que a Não, gente mas tá vai gravando. dar certo. Vai, vai, vai. Não sei nem mais o que eu tava falando. Aí chegou a ceia, não sei nem mais o que eu tava falando. O Bira tá mandando aqui, gente. Conduz aí. O que Parabenizar o que o você Bira. tava Eu falando? tava falando, pô. Não, o que eu tô falando. Porque não sabe Eu nem o digo que é a agora, ceia. Eu digo pra A vocês. maioria dos crentes hoje não sabe o que é a ceia. Serve aí, Não apóstolo. sabe o que é ceia, Apóstolo Costa. não sabe o que é Pastor, dá ceia. licença. ele é Essa questão do coronel, tá? relativismo aí, essa, Civil coronel primeiro. o relativismo não tem provocado isso? A igreja mudou, né? Ao invés de adorar o Senhor, Pastor Toniel, coloca o a homem no visão- centro, né? Pastor Torial, a visão da igreja hoje, ela não pode perder o foco. Às vezes ela tem uma visão muito social, menos espiritual. E às vezes muito espiritual, menos social. Eu lhe sigo, vou lhe Obrigado, servir. obrigado, cara. Apóstolo Obrigado. Costa. Pá, o meu livro aí, senão vai perder a... Não vai molhar, não. Vamos molhar. Pô, pastor. Obrigado, pastor Costa. Até que eu tenho que servir, que ele é meu presidente. Ele é o presidente tinha da que ser o ordem. primeiro, então. Ele é o Já tá a presidente. ideia. Presidente, nada. É, não posso dar Tamo mole, não. junto. Ordem ou desordem? É, deixa Não sei ele. como é que vai ser. Né? Se não for muito pastor, depende da A bagunça, né? Mas é ordem, é brincadeira. Mas fala lá, pastor Costa. Ó, tá fazendo propaganda. Tá ganhando? Tá ganhando? Ih, rapaz, tinha que ganhando botar aqui, um. ó. Não, não ah, tô ganhando, não. Tô Então, ganhando. tira fora aqui o da folha. Patroça, Deixa aí, deixa aí. Bota aqui o papel. Dá uma moral pra eles. Na moral, A pô. visão do preparo da capelania, Agora vem um biscoitinho, vem um biscoitinho. assim, eu acho assim que o povo ainda não acordou. Eu vejo sempre o pastor Lacerda, ele trata do assunto com cuidado, mas Que é trata clube com, social? trata com autoridade. Com autoridade. Porque é um capelão institucional, mas ele na verdade, ele conhece o assunto ainda quando ele era sargento combatente. Estava na escola lá.
Então já tinha um domínio. A minha grande crise foi exatamente isso, porque muitas pessoas enxergaram a capelania como uma atividade, uma oportunidade que eu tenho de me promover. Sim. Promover para ganhar dinheiro, tem gente que não quer nem se sim, promover. é. Não quer explorar a ovelha. Não, É verdade, isso é mesmo, verdade. Não, isso é uma verdade. Não, eu olha tô só. falando do quartel. Ah, sim, O no cartel. Militar. O Militar cara é é diferente, sargento, que é uma... pra ele ser tenente, ele tem que fazer a prova. É uma oportunidade, Então, ele é uma tá vendo oportunidade. aquilo como atividade. É. Porque como ministério, meu irmão, ministério você incorpora, você vive aquilo, a É se capelania. doar, né, pastor? Como é que eu vou ver um Mistério é capelão diferente. militar armado? Aos meus olhos, isso não vai soar bem para mim. Porque o capelão militar, quando ele tem mais vontade de mostrar a arma que ele pode portar do que a Bíblia, Isso aí, velho. qual seria a arma do capelão? A Bíblia. A Bíblia. Então você imagina se você pega um cara só porque ele é coronel, Qual seria? capelão. Não, qual é? É. Qual é? Não, eu vou diferenciar aqui a diferença, por isso que ele está falando isso. Porque Se não comer, eu vou comer. no Exército, eu estou com o aparelho, no Exército, Tá aparecendo, você falou que tá no aparelho, no podcast vai aparecer que você falou que tá com aparelho. Tá, já falei. No Exército, o capelão não usa arma. Tradicionalmente, desde a época do João Filsonen da Segunda Guerra Mundial, que tem como lema que ser capelão é ter na fé a sua verdadeira arma. Sempre tem que ter alguém armado É com isso ele. aí. Contudo, na Marinha usa, na Aeronáutica eu não sei, na Polícia Militar deve usar. Eu nunca usei, minha arma sempre foi a Bíblia. É claro que eu sei usar tudo que é tipo de arma, entendeu? E fui treinado para isso. Com a cara dessa de matador. Tanto no Exército como... Não, minha maior arma, eu ando armado até os dentes. Na realidade, eu menti, eu ando armado sim, que é calibre 66. Calibre 66. Já ia falar Então, isso. é uma arma poderosa. Matador, mata todo Essa é a velho maior arma homem. que existe. É um convênio que há entre Israel e Grécia, entendeu? Então é uma arma poderosa, calibre 66, que é a Bíblia Sagrada, né? Que transforma vida e corações. Ela faz uma o quê? Na verdade, uma explosão. Espiritualidade e conhecimento. Sim. Agora é incoerente. Do meu ponto de vista, não condeno quem é capelão que tem arma e que usa arma no seu dia a dia, não condeno. Mas eu acho incoerente porque ou a gente tem fé em Deus e Deus é aquele que cuida de nós e que nos livra. Sim. É só tirar o exemplo do pastor João Filsonen na Segunda Guerra Mundial, que mesmo para resgatar corpo de pracinhas, 33 corpos, graças a ele, ia lá no campo do inimigo, debaixo de fogos, de artilharia, sozinho, pegar o Sem corpo, arma nenhuma, ia sem lá. arma, e Deus preservou a sua vida e ele está aí. Então, quando a gente coloca a nossa confiança numa arma, é que é o problema. Porque aí Sim. tira a confiança em Deus, é a falta de fé na realidade. E aí vem a fala daquele errar, pastor aí, da sua igreja. Tá aí do céu, eu estou lá, está esperando a gente. E vem a fala daquele pastor da sua igreja que deu uma palavra final no Walter, programa. é. Não, agora que deu uma palavra no programa. Da confiança em Deus. O que você tem que falar? Confie em Deus de fato. E parece que os crentes hoje não confiam em Deus de fato. Me desculpa, mas o que eu estou vendo é isso aí. Falta de fé, né? Falta de fé. Porque aí o crente Quer tem fazer que a usar justiça arma, com as próprias o crente, mãos. não, mas... Quando E a o oração, e a quando- confiança em Deus, quando- a vontade de Deus. Quando Jeosafá recebe a visita de um mensageiro dizendo que estão vindo contra ele os moabitas, os amonitas e os seitas, Perfeito. ele era rei. Ele podia falar assim, eu tenho um exército, mas ele teve a consciência de que o exército que ele tinha era muito pequeno diante da multidão que vinha contra ele. Uhum. Ele teve medo, porque ter medo é normal para o ser humano, né? Sim. A gente costuma até falar ansiedade, medo, depressão, não é coisa de poste, é coisa de gente. Ou seja, você vai isso aí. passar por isso, você pode. A Bíblia diz que ele teve medo, aí vai entrar na palavra que você falou aí. Olha a Ele importância da, teve medo. academia, da capelania, a questão emocional. O capelão também trata da questão emocional. Emocional. É, aí entendeu? ele teve medo. Tem que começar por aí. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele sabia o que fazer. Sim. Nós cristãos também sabemos o que fazer. Temos medo, mas também Aliás, sabemos o que fazer. A pessoa do capelão, num momento como esse, de guerra, de conflito, ele também tem que saber o que dizer. É isso. O que eu vou dizer nesse momento para o meu chefe da minha empresa? Eu sou capelão da empresa. O que eu vou falar no cemitério para aqueles enlutados? Isso Tem aí. cara que vai no sepultamento, pastor Costa, ele faz uma série Fala de contra o conferências. pecado. Meu Deus. Ele não tem oportunidade de Acusa pregar. a pessoa, fala que se ele ele tiver não Jesus- tem oportunidade de pregar na igreja dele. Aí ele aproveita aquele o sepultamento momento. e mete um sermão de meia hora.
Meu irmão, por Estraga favor, a vida das por pessoas favor, também. o povo está sofrendo. Exatamente. Não é a sua hora, não é a hora deles. É Então, isso aí. a gente tem que ter a visão. E ali é para confortar e consolar. A Coerência, capelania, eu falei no outro dia aqui, quando eu falei que ia trazer vocês, o capelão hoje resolve documento de defunto só. Ele só existe para ir lá resolver. Não, isso é na de entrada menos, sabe no por quê? Não, mas Isso aí nem tudo que precisa o resto fazer. ele não sabe fazer. Não, porque não precisa fazer isso. Porque isso é responsabilidade da família. Ele pode orientar. Ele não Sim. pode assumir essa responsabilidade dizendo que está exercendo uma função de Exato, capelão. mas eles Que não fazem tá. isso. É isso aí. Que não está. Mas aí eu queria só ressaltar que o Josafá, ele teve medo, mas ele diz que ele buscou o Senhor. Sabe o que Deus fez? Quando ele buscou o Senhor, ele convocou o povo começou a adorar. Jaziel, o profeta, Deus fala através dele e diz, olha, aí Deus fala para o povo que eu vou pelejar. E fala para ele que ele não terá que lutar, eu vou pelejar. É isso aí. É. Então, tipo assim, nós temos, o que você falou, eu quero só ressaltar, nós como igreja precisamos, não podemos perder a nossa identidade, nós precisamos confiar no Senhor. De verdade. Na força do seu poder. Verdade. Na força do seu. Se Glória a Deus. Deus não guardar a cidade, em vão, Então, vigia a vigia sentinela. o sentinela. Se ele não edificar a casa, aqueles que edificam vão Não. jogá-la para baixo. Agora, isso não é motivo para você, então, deixar a vida me levar. Não, porque ela vai Isso. levar. Não, É mas isso que eu ia falar Compromisso- agora também. é. Compromisso com o Senhor, Perfeito. fé, obediência para que Ele possa agir em nossa vida ou através de nós. Show É de transbordar da presença de Deus e de encontro ao próximo. Gente, vocês vão vir aqui uns 10 programas. Então, assim, Na próxima eu vou fazer um pelo almoço esse pra papo vocês. todo que está ocorrendo, eu estou vendo aqui a necessidade do preparo. Sim, Essa é a pauta capacitação principal, né? fundamental. Mesmo que seja em doses homeopáticas ou de uma vez só. Agora, temos que tomar cuidado com os lobos. Sim. Com os lobos que estão por aí. Vestidos de ovelha que... No caso do hospital lá, Que querem tem um sugar, visitador, né? E Tem um quer- visitador e e não tem é um capelão. capelão, é. Isso, tem um capelão. Essa é a diferença. Que né? não é capelão. E é o capelão, Isso. inclusive, Essa- treina essa- o visitador. Porque Isso. tem muita gente que vai... Ó, lamentavelmente, eu estou nessa estrada há muito tempo. Tem gente que vai assim, ó. Começa a fazer uma visita no hospital, não sabe nem quem vai visitar. Lamentavelmente, lidando com essa gente. Isso, não é que Não, é não, capelão. não, é porque porque é da alguém experiência, pode é. levantar, lamentavelmente, Não, mas tem lidando muitos aí que não com merecem esses ser capelão, não. lobos. Precisa se converter e fazer um curso Eita, adequado. eita. Lá, é só ler meu livro. Aqui. Glória a Deus. Quanto que é o livro? Fala quanto que é o livro, Não, cara. Ah, depois não. fala do curso também, não. Depois eu Hotmart. quero que vocês falem do curso. Do curso, é. O senhor da Cadecap, que, por exemplo, o cara não vai sair de Nova Brasília para fazer curso em Anchieta. Vai ficar. Tem curso online. Então tem curso Tem muitas online, opções, né? Tem curso aqui. Tem com livro, ele. tem Não, livro vamos lá dar ênfase também. aqui aos Ou também não pastores vem lá de que são Anchieta pra convidados. cá fazer curso Eu aqui. sempre fiz isso, fui aonde tinha, Sim. até hoje. Peraí, Lacerda, Mas nós A gente fizemos sempre tá um curso- aprendendo, né? Nós fizemos um curso na Defesa Civil, de capelania pós-desastre. isso. Logo após, eu fui para o Haiti. Logo após, eu fui para o Haiti. Quando eu chego, Olha aí, gente. quando eu chego no Haiti, eu me deparo com uma galera que está fazendo capelania pós-desastre sem preparo. Olha só. Você imagina, a mulher voou 2 metros de distância. Ela é enfermeira, graduada, colocou a mão na pessoa. Quando ela colocou a mão na pessoa, ela voou 2 metros de distância. Questão espiritual, né? Porque nós estávamos na área espiritual mais contaminada do Haiti. O E Haiti eu é conto, aquilo eu conto lá? essa experiência. Eu conto essa experiência. A experiência da minha viagem ao Haiti, eu conto essa experiência. Falo detalhes. Até o avião que nós fomos, era um avião mega velho. Até a Meu aeromoça, Deus. não era almoço, era aerovelha. Jesus. Era aeromoça, era aerovelha. Era aerovelha, cara. O cara quando puxou o cinto, Teco. o cinto veio na mão. Que isso, cara? Imagina o piloto. Meu Sabe o que eu vou Deus. contar pra você? Já que vai pro Haiti, vai lá de qualquer Você jeito. quando viaja de avião, geralmente Nossa, tá você tão entra verde. pela porta da frente, na maioria das vezes. Ah. Lá era a porta de trás e foi da Meu escada, Deus. cara. Era cargueiro. Meu irmão, o negócio foi complicado. Era A cargueiro. viagem foi um teste. Meu Deus. Então você tinha que ter coragem pra ir. Quando eu cheguei lá, me deparei. Eu preguei no Brabate 2, porque o Exército Brasileiro estava lá. A ONU se instalou. Quando eu chego lá, eu me deparo com pessoas que estão fazendo um trabalho de capelania pós-desastre. Aí é onde entra a questão espiritual. Não adianta você apenas conhecer. Tem que ter Você já leu 10 livros, você já fez 10 É, a cursos. capelania. Eu quero saber um pouquinho da sua vida espiritual. chamado, Existe comunhão com Amém. Deus. uma batalha, Amém. porque quando você vai para o presídio, Comunhão com Deus.
Quando você vai para o presídio, você está se deparando com pessoas possessas, opressas. No hospital não é diferente. Então, você não pode ter apenas uma visão técnica, tem que ter uma visão espiritual. É isso aí. Só você ver como Parabéns, o trabalho de capelania. Ninguém dá o que não complexo, tem. né? Ninguém dá o que não tem. Se tem amor e experiência com Deus, vai transmitir isso. Se não tem, Se não tem, É isso aí. tem que aí precisar. vai voar 2 metros de distância. Porque não sabe o que está A fazendo. mulher desmanda do meu lado. Pois é, não sabe o que está Tá do meu fazendo. lado. Meu irmão, a pressão espiritual em determinadas áreas, olha, eu falo pra você de coração, não é sério? questão técnica apenas. É importante ter a técnica, é importante ter o conhecimento, é importante ler todos os livros do pastor Lacerda, mas é O tripé. importante Não. você não abandonar o livro Espiritual, principal, emocional que é a Bíblia. ou físico. Eu fiz. São 3 áreas que É a gente, verdade. e, tecnicamente, nós temos que identificar. Quando a pessoa vem nos procurar, a gente tem que ver a questão espiritual, questão emocional, questão física. Porque às vezes é questão emocional ou física, não tem nada a ver com o espiritual. Isso, Tem que tratar exatamente. de outra forma. Às vezes é espiritual, outras vezes é Isso. emocional. Exatamente. Beleza. Espetacular. Mais alguma coisa, pastor? Não, prepara. Como não? Eu só Que queria pastor? que eles falassem um pouquinho das atividades que você desenvolve Fala em relação dos a cursos. esse preparo, o curso, né? Dos cursos. Pessoas que Vambora, pastor. Depois eu falo. que já fizeram um curso, de repente, aí, meia boca, vamos dizer assim, e que poderiam Olha, fazer um curso hoje, de verdade, eu vou recomendar o curso de capelania da FLMU, da Florida Leadership Ministry University. Por quê? É um curso de capelania, uma imersão de capelania que acontece pela universidade, cujo nosso Olha. reitor é o pastor Noah Rosa, e quem está coordenando o trabalho todo de capelania lá é o pastor Lacerda, que vai coordenar lá um trabalho. Isso, Então, então, vamos ter um curso de imersão no Rio de Janeiro, vai bombar. Os professores não são amadores. São pessoas selecionadas, pessoas que já fizeram cursos com eles. Esse é um particular deles, fazer curso com eles. Eu acabei de chegar de Boca Raton, que é na Flórida, onde é a sede da universidade. E o que eu estou falando para vocês? Eu hoje, se eu fosse recomendar... acabamos E eu de vou chegar de São participar Paulo. com vocês disso Você, aí. pastor Com Daniel, certeza. Já tá acabamos dentro. de chegar com de São certeza. Paulo, de Santo André. Nós fizemos um curso de capelania Igreja de imersão. Batista Central de Santo André. Imersão, Yeah. sabe quanto? De imersão? Foi de 8 da manhã até às 18. Mais de 170 pessoas interessadas. Tinha médico, advogado. 175. 175. E tínhamos 25 pessoas que não conseguiram fazer inscrições. Não tinha mais tempo, não dava mais espaço. Ou seja, se eu fosse recomendar, eu recomendaria isso. Recomendo, sim, lógico. Deve ter outros bons cursos por aí. Criou Eu não uma vou lista de aqui dizer que espera não. já, né? Cliava, tem. Nós temos uma escola de capelania, mas hoje eu peguei a escola de capelania do Cliava e eu deixei ele parado porque agora eu estou priorizando o curso de imersão de capelania da FLMU. Ou seja, eu tinha a escola de capelania, tenho, a escola está terminando a última turma agora, não vou fazer mais, porque agora toda a nossa dedicação, nós abrimos mão para que a Que imersão legal, da bacana. FLMU possa abraçar. Agora, você vai. Tem gente que chega lá e acha que vai falar, meu irmão, o critério da FLMU ele tem um critério muito exigente, tanto que tem que fazer curso com eles. Primeiro, porque eles querem que você fale a verdade, coisa séria. é. Então é um currículo pesado. Então eu hoje recomendarei esse curso aí, mas eu não vou dizer que não tem outros bons. Claro, Sim, tem sim, que- sim. Não são tão bons quanto, Não, mas perfeito. tem. Não são tão bons quanto, mas Vem cá, tem. não. E a diferencial da Universidade da Flórida, vamos falar assim, fica mais fácil. Da FLMU, Isso, pessoas isso, que é. Flórida. É, não, Qual porque o pastor Douglas gosta É, de gosta complicar, de né? Ele gosta de É, mostrar ele que gosta ele de- Ele é... O pessoal ficar pensando, ele é né? prolixo. Reflexivo, né? Agora, qual é a questão? Oposição. É uma universidade que está por trás do curso. O curso de capelania é um dos cursos. Muito interessante. É curso básico, ela é focada em ministérios, teologia, que já sai com especialização. Pode ser em missiologia e capelania, pode ser em aconselhamento, pode ser ministério de dança, e pode ser... Eu vou encaminhar em o pessoal outra- da Cadecap para... Vamos conversar, vamos conversar. Vamos. E aí o que acontece? É um Vou dos caminhar. cursos. Quando vem o know-how da universidade. E outra coisa, não fica vendendo carteirinha, porque o pessoal faz um cursinho que todo ano fica o quê? Renovando a credencial. Olha, posso ser sincero? Não pode. Tem Então, assim, alternativas para isso. Uma delas é a FLMU. Por quê? A Universidade da Flórida. Da Flórida. Porque faz a primeira... Se a pessoa se formar com eles, só tem a sua credencial, que não é a carteirinha, que é Sim. credencial, Permanente. porque pelo É. governo dos Estados Unidos, que fica 5 anos, depois se renova uma vez.
Quem já é capelão e faz com eles, além de ter o custo mais barato para o curso de capelania, não precisa, já pega a carteirinha o quê? Definitivo. Com o objetivo, capacitação. E depois, ainda é formado um grupo que continua orientando as pessoas nas dúvidas e orientações para que ela possa exercer a Fala o capelania. nome, montagem de projeto, que é o... Sim, os NACs. Os NACs. Agora, tem várias outras formas. Essa é uma forma peculiar, inclusive a gente provavelmente, a gente está vendo aí, né? Esse ano ainda teremos um novo curso aqui no Rio de Janeiro, que vai bombar. A gente futuramente vai estar divulgando aqui a data, que não depende da gente, mas a gente vai ver o local e a data. Voltarão aqui no podcast para divulgar? Com certeza. Beleza, tá? beleza. E outra coisa, além disso, além dos cursos, é preciso você, em cada área da capelania, olha só, a capelania tem várias áreas, são mais de 30 áreas diferentes da capelania. Sim. A última foi a advocatícia que a gente ajudou a organizar, que está agora na OAB do Rio de Janeiro, foi implantado, a capelania advocatícia. Então, nós estamos ajudando lá também. Cada área da capelania é um campo missionário diferente. Tem uma base da capelania que é igual para todos. Sim. Agora, você tem que se adaptar ao grupo que você vai exercer o trabalho, que é um trabalho missionário. Se você for para a capelania militar, se for do Exército, você vai trabalhar de uma forma, se for da Aeronáutica, de outra. É outra, claro, polícia, bombeiro é outra. Claro, se você for hospital, é um tipo de capelania. Não, sim. Então, dentro da capelania, tem um chamado específico para cada tipo de capelania. Em cada área, você tem que se especializar, independente da capelania. Exatamente. Os argumentos são diferentes. Independente de ser capelão. Por isso que a importância de quê? Continuar lendo livros, frequentar lá o meu curso na Hotmart, Descomplicando a Capelania, e participar da nossa live toda segunda-feira, de 20 às 21. Isso aí. Nós entrevistamos um capelão diferente, desde o início do ano. Já entrevistou o Costa? Ainda não, mas já está na lista. Marcar, entendeu? Não só com o Fica à pastor vontade. aqui também. Né? Obrigado, a gente pastor. vai marcar. Também. Agora, segunda-feira passada. Eu fui o primeiro. Legal. Não, Duas vezes. Não. Duas vezes. Vamos lá Duas pro vezes. retiro. Vamos primeiro. lá pro retiro. É o único que a foi outra duas vez, vezes, parou, já né? tá Vai reclamando. acontecer vez comigo eu fui, também. A outra vez eu fui porque o cara faltou, não tinha ninguém pra arrumar, ele me chamou e então entrei é pra tapar buraco. Mas foi Tapa dois. buraco. Agora, olha só, eu vou explicar uma coisa. Essa semana nós tivemos o capelão Major Ribamar, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Um abraço, Ribamar. Semana que vem teremos o pastor Pombal, que foi capelão aqui no Bombeiro do Rio de Janeiro. E foi na outra semana... junta, né? Sim. Não, ele é presbiteriano. Então, presbiteriano? Entendi. Agora ele é batisteriano, porque ele está trabalhando voluntariamente como capelão lá em São Paulo. Nossa, que né, coisa. na Convenção Batista. Um abraço, falando com dá um abraço para ele que a gente conhece. Ontem eu tive falando com o pentecostal, aí que hoje vocês viriam, ele disse, rapaz, vocês têm que tomar cuidado com a hipotermia lá. Eu falei, por quê? Tudo batista vai ser gelo puro. Deus tem misericórdia dessa vida, né? Olha só, é só seguir lá, Capelão Jorge Lacerda no Instagram, que você vai nos encontrar, e toda segunda nós fazemos uma live para capacitar. Eu vou estar divulgando lá na convenção hoje da Assembleia de Deus esse trabalho, tá? Isso. Mas o senhor não está também na ordem... subseção Cachense, na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos lá. lá. Não foi empossado lá? Sim, lá tem uma comissão de assuntos religiosos, né? Em que eu faço parte, também ajudando lá nessa parte religiosa, né? Religiosa. Uma confusão. Mas também com capelania. Sim, a parte de capelania. É isso aí. Porque a comissão ela é multidisciplinar, né? É isso aí. Então, o ideal para trabalhar com a capelania, o capelão nunca trabalha sozinho, tem que ter sempre uma equipe. Sim. E das instituições, geralmente trabalha junto com a assistente social, junto com o psicólogo, junto com o médico, ajudando, cada um fazendo a sua parte, mas ajudando o ser humano de maneira integral. Que eu estive lá no dia que o senhor foi empossado. Isso, foi muito bom. E fez a diferença. Foi lá que eu ganhei o livrinho de direito da igreja, você ganhou o livrão, né? Não ganhei livrão. Foi discriminação. Ganhei lá. Viu? É outro patamar. É outro nível. Aqui eu ganhei já de botânico. O pastor Manuel é um apaixonado por literatura. Mas, olha, o que eu queria assim, enfatizar aqui na FLMU, na Universidade da Flórida, nós temos também, tipo assim, você quer fazer um curso de teologia, a gente chama de teologia aqui no Brasil, a gente chama isso, né? Uhum. Mas lá você vai ter um curso de bacharel internacional. E você vai ter um curso, aí você vai ter uma, como a gente chama aqui no Brasil, de especialização. Sim. Lá eles dão um outro nome, né?
Lá o doutor autônomo. Mas como a Você já sai especializado. Para você sai uma É obrigatório. especialização. Por quê? Às vezes você tem uma formação, mas você vai trabalhar numa área específica. Então, se a sua área é teológica, você sai com habilitação em teologia. Se você vai trabalhar na área de dança, com habilitação em dança, liderança e aconselhamento. Vamos supor, mas, pastor, Ministerial, eu já né? tenho uma faculdade, eu já tenho um seminário de teologia, eu já tenho um curso de bacharel em teologia. Muito bem, nós vamos pegar você e nós vamos observar os seus créditos, fazer aproveitamento de créditos e você vai fazer, então, a habilitação Só especialização. específica só naquela área Só naquela que Legal. deve dar mais ou menos preço aí um acessível. ano. E com 1 ano e meio, você vai sair com um curso de bacharel Reconhecido internacionalmente. reconhecido internacionalmente. Podendo ser credenciado pelo Pelo MEC, MEC. junto com o O acordo de Haia. de Haia. Apostolamento Mas de a Haia. questão toda, a vantagem. Eu vou dar Como um... se fosse um complemento, né? Não, É, Bacharel Não, livre. não. Lá não é Não. complemento. É aproveitamento. É aproveitamento de Pastor crédito. Léo, Que a gente está dando Esse esse termo, sinônimo né? lá, esse termo para nós é diferente aqui É, no o Brasil. termo muda, Lá, muda. porque aqui a gente trabalha com carga horária, lá trabalha com crédito. Lá é Por exemplo, crédito, eu sou pastor há 30 anos, isso vai entrar como crédito. Sim. Isso. Vai eliminar a matéria porque Sim. leva em consideração a minha experiência, Período a de sua tempo de experiência de vida que conta na sua formação. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Muito bacana, hein? Nós estamos terminando. Vai ser infelizmente. coisa Que maravilhosa. isso, não, tá? não acredito. Que isso, já? Não, tá? Nós estamos chegando ao fim do. Nem nosso começamos, podcast. no fundo, Você vê como é que eu foi acho bom. Mas o eles vão tempo, voltar, tá? Eu acho que o tempo que nós passamos aqui, Diga, pastor. na verdade, só queria dar ênfase, esse bacharel em ministério cristão, com ênfase, vale a pena, porque, Costa, eu sei que quando você foi chamado do ministério pastoral, vocacionado, você tudo que você queria era se dedicar na igreja, mas você Sim. descobriu que tinha que passar 4 anos no seminário. Sim. O nosso curso, você vai na universidade, você vai estudar apenas na terça-feira à noite, online, e vai continuar trabalhando na igreja como você sempre quis trabalhar, vai economizar o dinheiro da passagem e vai ter uma formação internacional. Querendo se formar Mas lá, vai ter aprofundamento, vai ter leitura, vai ter Sim, trabalho. sim, querendo sim. se formar lá nos Estados Unidos, É, você não é tendo o que é seu AD visto, de qualquer jeito. visto e podendo ir para os Estados Unidos, Pode você até vai fazer lá, se fazer a quiser. sua formatura lá em Boca Raton, na sede. E o que acontece? Eu quero muito, muito, muito agradecer essa oportunidade, porque você sabe que um momento como esse podcast aqui, ele vai bombar, por uma razão lógica. Porque aquelas pessoas que forem assistir esse podcast de primeira mão, ele vai fazer, eu vou compartilhar. Sabe por causa de quê? Porque a pior coisa é você ter o cara errado na mídia certa. Sim. É, o que o senhor falou no início, né? Hoje nós temos aqui um podcast, certo? E você tá levando a Sério. Aqui é um negócio profissional, Sério. né? Então, sério, É, ele ri, rapaz. Olha isso. só a cara dele. Você gosta de sério. amador. Então, o que acontece? Então, eu louvo a Deus pela Compenetrado, né? oportunidade e ainda peço que as pessoas Sério. compartilhem e façam com que esse podcast, sobretudo esse momento de hoje, bombe, porque aí eles vão, pô, o negócio é legal, vou voltar pra ver se O negócio é aí. sério, o podcast é sério. Olha, Pastor continue Jorge. participando e seguindo aqui o podcast, vai se inscrevendo, vai participando, porque vem coisa boa por aí. Dá o né? endereço de Inclusive, vocês lá no Vem. Instagram, gente. Calma que daqui a a pouco a gente gente vai vai. falar, tá? Vem coisa boa por aí que a gente vai anunciar nos boa próximos chegando. programas. Vem sim, nos próximos Ô, glória a Deus. Tem algo eu acontecendo. quero, Olha, eu sou eu batista. quero pedir a vocês. Da Assembleia. Mas é, mas eu é quero uma fazer verdade. antes, legal. que é pra, senão eu acabo esquecendo. Quem puder me ajudar, meu Pix é 788-998-00782. Aquele que puder fazer uma oferta, seja lá qual for, você quem sabe, para nos ajudar a manter este programa, que não é fácil manter um programa dele, estúdio, operador de Biscoito, show, suquinho. convidados, né, por Amém, enquanto glória tá a com Deus. um biscoitinho, um suquinho, mas deveria estar aqui um almoço, acabado o podcast, eles almoçarem comigo, vieram. Investir em um vida, veio lá né? de Ministério. Camarista Meia, ele veio Ele lá de Jacarepaguá. Anchieta, Jacarepaguá. Então isso é importante a gente ter uma ajuda. Aqueles que puderem fazer isso, se inscrevam no meu canal, por favor, assistam. E se puder me ajudar, é só, tá aí de novo, vou repetir. A chave do meu Pix é 788-998-00782. É o CPF da minha esposa. Pastor, Eu quero agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui com vocês, conhecer o pastor Douglas pessoalmente, já tinha visto o trabalho dele, ouvido falar dele, e o pastor Lacerda também,
né, o nosso coronel. E aprendi Obrigado. muito com vocês aqui. Foi muito bom compartilhar com vocês. Obrigado Tá? pela presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui. Não é fácil arrumar espaço para esses homens virem. Só Deus mesmo para trazê-los aqui. Agora, dá o endereço de vocês. Ó, o meu telefone. Instagram é PR Douglas Xavier, mas PR Douglas, e bota um S a mais, tá? PR Douglas S Xavier. Chique, né? Não Chique. sei, foi erro. Ele é sempre diferente. Olha, ele é tão humilde, ele é tão humilde, ele não é mais humilde, é dormilde. Gosta de complicar, né? Não, a maior virtude dele é ser humilde. Eu tenho orgulho de ser humilde. Douglas. Eu tenho orgulho de ser humilde. Aquele negócio foi um erro, né, cara? Botaram lá, só pra complicar mesmo. Ficou, né? Eu quero pedir até que vocês orem por mim, porque vocês perceberam a pressão que eu sofro aqui. Coitado. Então, uma luta. Eu quero agradecer Prazer. a Deus o privilégio. Hoje eu estou ajudando uma igreja lá, Batista, lá no Final Feliz, segundo quartel-general lá da região lá, no Complexo Chapadão. Temos famílias amáveis lá. Vamos trazer agora uma equipe de médicos americanos para atender aquela região mais uma vez, como fazemos já durante 26 anos. Ore por nós. Querem lá nos visitar, tendo coragem, vamos lá. Abraço, vai ser muito bem-vindo. É um campo missionário. Obrigado, Costa, por esse convite. Obrigado, meu pastor. pastor Toniel, prazer. Essa fera aí, um homem que tem uma responsabilidade muito grande, que reuniu muitas pessoas, liderança, a sua simplicidade, a sua humildade. Então, eu louvo a Deus porque quando nós chegamos aqui, fomos recebidos por você, pelo Bira também, essa instrumentalidade, tudo esse que é um homem- Deus preparou. É a alma do negócio. Tudo que ele É um preparou estudo. aqui. Então, eu louvo a Deus e sempre que eu puder, estarei aqui contigo. Pastor Jorge. Queria agradecer a oportunidade, né, o pastor Toniel, Costa, o Douglas, né, e queria dizer que esse é um podcast que faz a diferença. É para transformar vidas, para capacitar, para orientar. Então não deixe de seguir, de contribuir com esse canal, não, que faz muito bem. E querendo nos seguir lá no Instagram, Capelão Jorge Lacerda, e toda segunda-feira temos lá uma live especial só sobre capelania. Meu canal é só sobre capelania, tá? Justamente para motivar, incentivar, capacitar e orientar novos e futuros capelães. Amém. Deus te abençoe. Obrigado e que quinta-feira você esteja conosco de novo. Fiquem com Deus. Não, beleza. Um abraço a todos aí.